Olá pessoal, vamos responder mais uma questãozinha de física, questões que se tratam sobre superfícies inclinadas, né? Que são questões um pouco mais complexas, mas também não é um absurdo não. Dá de resolver se prestar atenção. Então vamos lá para essa questão, o que que diz nela? Aqui diz que a gente tem, né, um determinado plano inclinado, tá? Com um ângulo de 45 graus. Atua uma força de 500 newton perpendicular à horizontal. Quem é essa força que está dizendo que atua perpendicular à horizontal? Ele está dizendo o seguinte, que aqui, nesse ponto aqui, em relação à horizontal aqui, ó, essa horizontal aqui desse triângulo aqui, que seria a superfície, está atuando uma força. Essa força que nós chamamos de força-peso. E essa força-peso ele está dizendo que é de quanto? 500 newton. Então você vai pegar e anotar aí 500 newton, tá bom? Combinado. Vamos continuar o raciocínio. O atrito é de 100 newton e o objeto está acelerando, né, acelerando enquanto desce pelo plano. Então está dizendo que esse objeto está descendo. Então quando a gente decompõe essa força, esse peso, ele pode ser decomposto em Px, tá? Em Px, e ele pode ser decomposto em Py. É importante que a gente tenha esse entendimento. Como está descendo, significa que a força de atrito está para cá, está contrária ao movimento. Então, o nosso FAT está nesse sentido para cá. Combinado? Perfeito. Então, é importante que a gente tenha esse entendimento. Tá. Aí ele diz o seguinte, para a gente calcular a aceleração resultante. Então, é o seguinte, pessoal. A força resultante pode ser calculada da seguinte maneira. Força, massa vezes A. É uma maneira que eu já ensinei aqui, né, tanto no canal, ensinei vocês também na sala de aula. Então, se eu quiser achar o A, eu vou isolar. Vai ser A igual a força resultante dividido pela massa. Só que qual é o porém aqui, o desafio? Nós não temos nem a força resultante e nós não temos nem a massa. E aí, onde é a sacada? Como que vamos responder isso, professor? Eu ensinei vocês uma outra maneira de se calcular a força resultante. Quando estávamos com um objetozinho aqui, por exemplo, numa superfície horizontal, se tivesse uma força para cá e uma força para cá, que eu vou chamar de F', bastava a gente somar. Força resultante seria a soma do F' mais o E. Aí a gente ia se atentar ao sinal, colocaria negativo aqui, né? Não era isso daqui que eu ensinei? Perfeito. Isso daqui nós vamos fazer também em relação a essa superfície inclinada. Vai ser como? Então, a nossa força resultante vai ser a relação de FAT mais o PX. Isso, professor, isso. Aí eu vou lembrar que se o PX está descendo, o outro está subindo, vou adotar um como negativo, vou anotar o FAT como negativo que está em sentido contrário. Combinado? Perfeito. Aí o que, que acontece? A força de atrito eu tenho, que foi dado, que é 100 newton. Então, na hora do cálculo, nós podemos substituir força resultante é igual a menos 100 mais o PX. Aí, quem é o PX? Você tem que lembrar que o PX seria P vezes o seno do ângulo, que seria o ângulo de 45 graus, tá bom? Então, como que nós vamos calcular? O PX é igual, o peso foi dado, que é 500, tá? O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, tá? O que, que vai acontecer aqui, pessoal? Agora nós vamos pegar e ver esse produto aqui, ó. Isso daqui vai dar 0,707, tá bom? É um valor mais ou menos isso. Mas eu vou trabalhar com valores arredondados para ficar mais fácil. Então, como que nós vamos resolver isso? Nós vamos fazer o seguinte. Se eu pegar o produto o de 500 vezes 0,7, né, eu estou arredondando para ficar mais fácil, vai dar quanto? 7 vezes 5 é 35. Então, daria 35,20, mas eu tenho uma vírgula, então daria 350 aproximadamente. Então, o PX é igual a quanto? 350 newtons. Valores aproximados, tá?
Perfeito. Então eu vou colocar no cálculo, vou reproduzir aqui para não ficar confuso, tá? Vou reproduzir aqui embaixo o seguinte: força resultante é igual a menos 100 mais o Px, que seria 350. Subtraindo, isso daqui vai dar 250 newton. Então, essa informação, ó, a força resultante, que antes não tínhamos, nós agora temos. Então, já vai ficar mais fácil, né? Vamos lá, mas está faltando a massa. Como eu vou encontrar a massa? Eu tenho que me lembrar que o peso é massa vezes gravidade. Se o peso aqui está dizendo que o peso é 500 newton, então a massa eu não sei, mas a gravidade é aproximadamente 10, né? Aproximadamente 10. Então eu vou dividir isso. Vai ficar no caso seguinte, vai ficar 500 dividido por 10, que vai dar 50. Então aqui é um valor aproximado de 50, né, quilogramas. Combinado? 50 quilogramas, 50 quilogramas. E até as informações para fazer o cálculo. Então, a força resultante força resultante foi 250 dividido por 50. Isso vai dar um valor de 5 metros por segundo ao quadrado. É o valor da nossa aceleração. Então, A é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. É isso, professor? É isso. Tá bom, pessoal? Até a próxima. Valeu, um abraço.